Bom dia, senador. Queria agradecer a possibilidade de estar falando aqui hoje. Bom dia, doutor Telton. Prazer conhecê-lo, ter essa oportunidade também de discutir aqui hoje sobre a questão da segurança de barragens. A minha apresentação vai ser focada em 3 tópicos. Vou falar um pouco do papel da ANA em relação à Política Nacional de Segurança de Barragens. Além desse papel, o que a gente tem feito também para evitar novos desastres, não só na escala da fiscalização de barragens federais, que a ANA é responsável, mas também no apoio a outras instituições que também são responsáveis pela fiscalização de segurança de barragens. E o que pode ser feito para melhorar? Desde esses 5 anos de experiência que a gente já está tendo, desde a proclamação dessa legislação, as dificuldades que a gente tem enfrentado e o que a gente já consegue vislumbrar, aproveitando a oportunidade de estar aqui na Casa Legislativa, de alterações que poderiam ser úteis para reduzir o risco de futuros acidentes com barragens. Bom, como o senador já colocou, primeiramente, a questão da segurança de barragens ela vem da legislação de 2010, que é a Lei de Segurança de Barragens. E a lei ela foi muito sábia, porque se você pensar hoje num número mais próximo de 15 mil barragens, se você tivesse um órgão só para fiscalizar todas elas no país continental como o Brasil, seria uma tarefa, eu diria, impossível. Então, a lei ela dividiu essa responsabilidade de fiscalização entre os órgãos que estão mais afins ao objeto daquela barragem. Então, por exemplo, quando uma barragem gera energia elétrica, a fiscalização da segurança compete à ANEEL. Quando a barragem ela é dentro de uma mina decorrente, armazena resíduos minerais, compete ao DNPM. Se essa barragem for de resíduos industriais, compete ao órgão ambiental que licenciou essa barragem. E aí são 27 órgãos estaduais também. Então, nós já chegamos aqui a 27, 28, 29 órgãos até o momento. Se a barragem for de água, conter água, e for em um rio federal, compete à ANA. E se a barragem for para água, armazenamento de água, e for em rio estadual, compete ao órgão gestor de recursos hídricos estaduais. Isso aí dá um número que hoje nós estamos em 44 órgãos fiscalizadores de segurança de barragens no Brasil. Essa divisão, como eu falei, ela é interessante para poder exatamente dividir essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela cria a dificuldade da padronização. Você ter órgãos que trabalhem de uma forma igualitária. Não faria sentido a Agência Nacional de Águas, como fiscalizador, fazer um determinado nível de exigência para um empreendedor que tem 2 barragens em 2 estados diferentes, e no outro estado, o estado fazer também uma exigência totalmente diferente daquela. Tá? Mas, como eu disse, essa questão da divisão dos trabalhos foi uma coisa que a gente considera muito positiva. Tá? E qual é o papel, então, desses fiscalizadores, além de fiscalizar, realizar vistorias, acompanhar a situação das barragens? Compete a eles também regulamentar alguns artigos da lei. Então, a lei tem um dos seus instrumentos, que é o chamado Plano de Segurança de Barragens, em que foi colocado que cada fiscalizador deve definir o seu conteúdo mínimo e a frequência e periodicidade de elaboração desse documento pelo empreendedor. Tá? O Plano de Ação de Emergências, que faz parte do Plano de Segurança de Barragem, e as inspeções, que são chamadas inspeções periódicas. Então, isso também foi definido, compete a cada fiscalizador fazer o seu regulamento. A ANA, desde 2011, tem publicado esses regulamentos em relação a inspeções, ao plano de segurança de barragens, para que os nossos empreendedores tenham condições também de saber o que é exigido da lei. Como a lei ela é muito recente, a experiência que a gente vê é que alguns empreendedores também nos procuram solicitando informações. O que é esse plano de segurança? O que você vai exigir de nós? Qual é o tipo de documento? O que é um plano de ação de emergência? Então, isso o trabalho do fiscalizador também é regulamentar, é definir o que ele espera, o que esse documento tem que conter e o que ele tem que resultar em ações práticas, né? Outro papel do fiscalizador também é a questão da classificação das barragens.
A legislação ela criou duas formas de classificação, a por categoria de risco e por dano potencial associado. O que é isso? A classificação por categoria de risco, de acordo com a legislação, ela olha a barragem em si, o corpo da barragem. Então, é como se eu dissesse assim, olhasse o estado de manutenção ou as características de projeto e fizesse a seguinte pergunta, de uma forma bem simplificada: qual é a chance dessa barragem romper? Então, categorias de risco alto têm mais chance de romper do que a categoria de risco baixo. Grosso modo, essa é a lógica que foi colocada na legislação. E criou também o dano potencial associado, que olha para a consequência. Ou seja, se a barragem romper, qual é o tamanho do prejuízo que ela causa? Então, uma barragem ela pode ter dano. Qual o tamanho do prejuízo? Então, retornando. Essa classificação também, alto, médio e baixo, grosso modo, ela é a seguinte também. Foi feita uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que define esses critérios de classificação. Mas, resumindo eles, de uma forma bem simplificada, quando a barragem só causa prejuízos ao proprietário e mais ninguém, não a terceiros, ela é considerada de dano baixo. Quando ela causa prejuízos materiais a terceiros, mas não causa morte, ela é dano médio. E quando tem morte, impactos ambientais significativos, ela é considerada dano alto. Então, essa é a classificação, como funciona a questão da classificação de barragem. Então, cada órgão também tem que classificar as suas barragens de acordo com o regulamento que foi emitido pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ok? Bom, esses são os papéis dos órgãos fiscalizadores. O senador também indicou um artigo muito importante para nós, que trata de que cada órgão fiscalizador deve informar a ANA quando há algum risco, a ANA e ao Sistema Nacional de Defesa Civil, quando há qualquer risco de acidente. Isso vem acontecendo, no nosso caso, a gente fez um protocolo com o próprio SENAD, lá do Ministério da Integração Nacional, em que o SENAD ele centraliza esses recebimentos de informação. Nós recebemos essa informação e passamos para eles e vice-versa, tá? De forma a poder ter essa informação. O que acontece, na maioria das vezes, é que quando ainda não há um acidente, há um risco, foi encontrado algum problema numa barragem, a gente recebe a informação para poder atuar. Mas, quando há o acidente, a gente acaba recebendo essa informação mais rapidamente pela imprensa do que pelo órgão, porque você não tem como estar em todas as 663 barragens, no caso do NPM, no caso do resto do Brasil, de todas as 15 mil, você ter essa informação. Então, a informação pela imprensa ela que acaba chegando mais rápido quando já é um acidente. Anteriormente ao acidente, quando é o próprio órgão que consegue nos informar. Mas aí entra um problema que a gente tem discutido muito lá, que é um problema até de forma legal, eu diria assim. É que fazer intervenções, se eu recebo uma informação de que uma determinada barragem está em algum risco, se ela é de um particular, nós temos problemas em o poder público entrar lá e fazer alguma obra de emergência no particular. Se o particular não tem recursos ou não quer fazer, ou por motivo que seja, o Sistema Nacional de Defesa Civil ele pode atuar depois do acidente com recursos, fornecendo recursos, mas não pode atuar antes, por uma questão legal. Então, é que eu coloco também como uma questão interessante para trazer para o debate como atuar em caso de inação, eu diria, de empreendedores privados, em que você tem algum problema, você identifica algum problema na barragem, mas você está legalmente impedido de colocar recursos públicos para poder consertar aquela barragem, porque o benefício é privado. Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui para a reflexão dos senhores. Tá? Bom, além desses papéis dos fiscalizadores, em caso específico da Agência Nacional de Águas, a gente tem mais dois papéis. A elaboração do relatório de segurança de barragens, o senador comentou aqui agora há pouco, e a implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. O que é o relatório de segurança de barragens? Ele é um instrumento muito interessante. Ele é um relatório para acompanhamento da implementação da política. Então, ao longo desses 5 anos, anualmente, a ANA coleta informação junto aos demais órgãos fiscalizadores para saber o quanto cada um conseguiu avançar e quais foram as dificuldades que eles encontraram nesse período. E
consolida isso e consegue fazer um acompanhamento, respondendo à pergunta que às vezes a gente brinca se a lei está pegando, né? se a coisa está realmente sendo implementada por todos os órgãos. Então, o relatório de segurança de barragens, ele busca fazer isso. Ele busca coletar as informações, recebe as informações de cada órgão fiscalizador e a ANA consolida e publica ele anualmente. E o Sistema Nacional de Informações é uma base de dados consolidada que consolida os dados do relatório de segurança de barragens e as informações sobre acidentes e informações técnicas sobre as barragens. Esse sistema, nesse momento, está em fase de implementação, de programação. Ele já foi todo concebido, todo desenvolvido, tem toda a documentação, então está hoje com a nossa equipe lá de programação desenvolvendo para colocar no ar esse sistema, com a previsão agora no primeiro trimestre de 2016. Então, esses são os papéis legais, que eu diria, da Agência Nacional de Águas. Mas eu queria falar agora, no segundo tópico, que o nosso trabalho não se resume a isso, porque a gente tem verificado que você criar uma lei e dizer, a partir de agora, determinado órgão é responsável por essa atividade de segurança de barragens, cria também no órgão uma necessidade muito grande de capacitação. Porque você tem uma instituição que foi criada com um determinado objetivo. Vou dar o relato do caso da Agência Nacional de Águas, que na lei de criação dela não existia a questão de segurança de barragem e foi incluída em 2010. Mas você teria que fazer o quê? Não só alocar fiscais, mas formar equipes que tenham capacidade de chegar na barragem e avaliar se realmente aquilo é um motivo de risco, não é um motivo de risco, devo me preocupar. Porque nós muitas vezes recebemos denúncias, olha, a barragem tal tem uma determinada rachadura. Então, a gente precisa ir ao campo, precisa saber, precisa ter a capacitação para isso. E não só para a ANA, mas também para os demais órgãos. Então, nesse período, nesses 5 anos, a gente procurou promover, a gente teve uma assistência técnica com o Banco Mundial, que durante 3 anos nos apoiou em capacitações, trazendo especialistas do mundo inteiro. O pessoal, por exemplo, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal fez cursos aqui com a gente. O pessoal do Corpo de Engenheiros Americanos também fez cursos, não só para a ANA, mas também para os órgãos estaduais. Nossos colegas do DNPM também participaram de alguns desses cursos. Para quê? Para a gente poder também criar uma massa crítica dentro de todos os órgãos para que eles possam chegar e fazer um diagnóstico correto da situação de uma barragem. Hoje nós estamos querendo focar nas defesas civis, municipais, principalmente. Porque quando recebemos alguma denúncia de algum problema com a segurança de barragem, quem está mais próximo, em geral, é a Defesa Civil Municipal. Então, se a gente conseguir que o técnico da cidade ou da região chegue lá mais rapidamente do que a gente se deslocar de Brasília ou de alguma capital até a cidade e ter essa informação mais correta, é de grande importância para a redução de riscos no futuro. Então, uma das coisas que nossos focos agora é capacitar defesas civis municipais, trazer eles para o nosso sistema. E a gente tem feito isso por meio de acordo com o SENAD, que é o órgão federal que trata disso. Também a questão, como eu falei no início, o que são, quando a lei definiu, faça o plano de segurança de barragens, faça o plano de ação de emergência, o que são esses documentos? O que é uma inspeção? O que ela deve verificar? Então, nesse acordo também que a gente teve com o Banco Mundial, a gente produziu uma série de manuais e guias de segurança de barragens. Tá? No nosso caso, especificamente para as barragens de água. Tá? Não entramos na questão das barragens de rejeito, porque os métodos construtivos são muito diferentes das de água. Mas, em relação às barragens de água, que deve conter um plano de segurança. Então, nós temos um plano de segurança de barragem. Então, nós temos manuais de como é um plano de segurança de barragem, como fazer uma inspeção, o inspetor, ao chegar na barragem, o que ele tem que olhar, se ele vê uma determinada rachadura, se ela é longitudinal, diagonal, determinado tamanho, isso é grave, não é grave. Então, nós desenvolvemos essa série de manuais para ser disponibilizado, tanto para os órgãos fiscalizadores, quanto para os empreendedores. Submetemos esses manuais à audiência pública pela internet ao longo de 2015 e estamos agora em fase de editoração e publicação. Então, isso é nessa linha de que vendo que não somente a delegação e a alocação de recursos humanos é suficiente para a gente poder fazer uma gestão de segurança de barragem dentro do órgão, mas, como eu disse, capacitando e produzindo material técnico para poder servir de referência para a atuação. E chegando agora no
no último bloco da minha apresentação, o que a gente pode ser feito para melhorar. Primeira coisa, eu já levantei aqui, essa possibilidade de intervir antes do acidente, dar mais mecanismos legais para que tanto os órgãos de defesa civil ou os órgãos fiscalizadores de segurança de barragem possam, na eventual ausência ou inação do empreendedor, ele mesmo agir e depois cobrar a conta, cobra a fatura. Eu vou lá, eu vou corrigir, eu, poder público, eu vou corrigir e depois vou te mandar a conta por você não ter corrigido a barragem. E isso a gente tem um entrave legal para poder fazer isso. Então, essa é uma coisa que eu queria colocar como uma sugestão de discussão. O segundo é um projeto que até chegou a tramitar na Câmara durante algum tempo e que também coloco aqui uma reflexão sobre ele, que é a eventual possibilidade de se exigir um seguro obrigatório contra rompimento de barragens, dos proprietários da barragem. Qual é a ideia desse seguro? Uma, sim, é garantir recursos no caso de um eventual acidente, mas mais do que isso, é você trazer um terceiro agente de fora, que é a seguradora, que vai, para poder definir o quanto vai ser cobrado no prêmio, né, da barragem, ela vai fazer também uma vistoria. Porque ela vai olhar aquela barragem e vai ver, bom, se essa barragem estiver em bom estado de conservação, o prêmio cobrado será menor. Se a barragem estiver em mau estado de conservação, eu vou cobrar um prêmio muito maior por essa barragem. Tá? Então, você vai ter um terceiro ali também colaborando com a questão da gestão de segurança de barragens. O lado negativo é que isso vai gerar um custo a mais para esse empreendedor. Então, a gente tem que também avaliar, principalmente na questão do poder público. Tá? Por exemplo, no caso das barragens de abastecimento de água, o grande empreendedor, o grande proprietário é o poder público, é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, que tem mais de 300 barragens no Nordeste. Então, se eu crio uma legislação em que exige um seguro obrigatório, eu vou exigir também um seguro obrigatório no caso de barragens do poder público. Então, também é uma discussão que eu não tenho resposta, mas do lado privado, para mim, está muito claro que é uma exigência adequada. Mas eu queria colocar isso aqui também como uma possibilidade de discussão. E, por fim, também em relação, o senador citou a questão das penalidades cobradas pelo IBAMA. No caso das barragens de água para recursos hídricos, é ainda pior. A legislação de segurança de barragens, ela coloca que a penalidade, você aplica a penalidade referente à sua legislação setorial. No caso da legislação de recursos hídricos, as nossas multas máximas são de R$10 mil por dia. Num evento do porte desse tipo, como outra barragem, não é essa multa que vai desincentivar não atendimento da legislação. Então, em que pese existir essa previsão da penalidade, ela também ainda é muito pequena, tá? E não dá os incentivos necessários à pessoa querer fazer as coisas corretamente. Então é isso. Agradeço a possibilidade de discutir aqui a questão da segurança de barragem e me coloco à disposição aqui para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Mota, por suas valiosas informações. E nós temos aqui a presença deste tão competente e proativo senador da República, Flecha Ribeiro, do nosso querido Pará, divisa com o nosso querido estado do Tocantins. Estamos aqui hoje, senador Flecha, com a presença do Dr. Telton, diretor do DNPM, também do Dr. Carlos, superintendente adjunto da AMA, não tão somente para falar sobre esse desastre terrível que aconteceu em Minas, com a barragem de Mariana, mas com o escopo maior, com o intuito maior de que nós possamos, aqui no Senado Federal, que é a nossa atribuição, colher informações para que nós possamos, e aqui o Dr. Carlos, inclusive, fez algumas sugestões, inclusive, sobre legislação, que nós possamos, então, fazer a nossa parte para que
acidentes, catástrofes como esta de Mariana realmente não venha mais a ocorrer Brasil afora. Senador sempre tem o direito à palavra aqui. Deseja fazer uso agora? Porque depois nós vamos fazer as perguntinhas aqui aos nossos convidados, mas passa a palavra a Vossa Excelência, antes de passar a palavra para o doutor Telton. Fica à vontade. Senador presidente Thaís de Oliveira, senhores convidados, doutor Carlos Nunes da ANA, doutor Telton Corrêa do DNPM, eu concordo com Vossa Excelência, senadora Thaís, vamos ouvi-los. A preocupação nossa, não só nossa, mas eu acho que de todos os brasileiros, em função da tragédia que ocorreu lá em Mariana, é de que se tome as providências, que antes que a casa seja arrombada, como foi, se coloque a tranca na porta, né? Lá em 2007 tivemos um acidente como esse, também em Minas, numa barragem. E de 2007 a 2015 nada se tomou de precauções em relação a evitar o mesmo tipo de rompimento, o mesmo tipo de acidente. E agora, em maiores proporções que 2007. Então, o meu estado é um estado minerador, é um estado produtor de energia hídrica, ou seja, nós temos lá, talvez sejamos o segundo estado, depois de Minas, com o maior número de barragens. Daí, da importância dessa audiência pública, e eu gostaria de ouvir o DNPM, como já ouvi o doutor Carlos, para depois fazer alguns questionamentos e tirar algumas preocupações que são dos brasileiros e, em especial, dos paraenses. Perfeito. Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. E passo, então, a palavra ao doutor Telton Elber Corrêa, diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral. Obrigado, senador. Bom dia. Senadora Thaís de Oliveira. Obrigado pelo convite, estar mais uma vez aqui debatendo esse assunto tão importante da mineração brasileira. Senador Flecha Ribeiro, bom dia também. O senador tem uma atuação muito intensa também com relação ao setor mineral, principalmente na questão da CEFEM, mas também atento a todas as questões da mineração brasileira. Bom dia também. Meu colega Carlos, da ANA, que já na sua fala adiantou uma série de pontos importantes que nós precisamos ter presentes nesse debate, que dizem respeito à legislação, que dizem respeito à atuação que eu diria inicialmente, senador Ataídes, dado a complexidade de fato dessa questão barragens, seja ela de mineração ou não, é necessário sim ter um esforço coletivo, um esforço compartilhado no que diz respeito à atuação preventiva, principalmente a atuação preventiva. Eu vou também fazer uma apresentação segmentada em algumas partes. A primeira, eu vou falar um pouco sobre o departamento, muito rapidamente, até porque esse debate, se fôssemos aprofundar, precisaríamos de mais sessões. E desde já me coloco à disposição, se assim entender a comissão, para que nós possamos fazer, de fato, um debate sobre o departamento, sobre a mineração brasileira e sobre a atuação do Departamento Nacional de Produção Mineral. Mas eu gostaria de apresentar rapidamente um panorama do departamento hoje, com foco nas atividades de mineração, depois falar um pouco sobre a legislação, né, que é o que nos direciona, é o que nos guia e é o que nos dá o suporte para que nós possamos fazer a nossa atividade de mineração, e também algumas sugestões que nós possamos adiantar ações de prevenção, né, prevenção no que diz respeito a acidentes dessa magnitude, como foi essa tragédia de Mariana. E nós que trabalhamos com a mineração temos sim o dever e a obrigação de analisar com muito detalhe, muito cuidado, tudo que envolve esse acidente, para que possamos, de fato, interiorizar esse aprendizado nos órgãos que são gestores da mineração brasileira, como é o DNPM. Iniciando, senhor senador,
senhores senadores, eu gostaria de falar um pouco sobre o departamento. Como eu disse, o senador Thaís adiantou um diagnóstico de dificuldade para o departamento hoje fazer a gestão do patrimônio mineral brasileiro, e eu gostaria de trazer alguns números também para esse debate, para que nós possamos, de fato, discutir. Além da questão de barragens, de fato, o departamento gerencia uma quantidade muito grande de empreendimentos de mineração, não apenas unidades mineiras. Ele tem uma atuação muito grande, nacional, continental, quase dizer, né? E, de fato, nos últimos anos, nós experimentamos um crescimento da atividade de mineração muito elevado, uma taxa de crescimento muito elevada, acima até mesmo da própria capacidade de acompanhamento dessa instituição pública. De fato, nós temos, sim, que repensar o departamento, temos já, e aí adianto, inclusive, já uma das soluções, digamos assim, estruturais que se apontaria nesse momento para que nós possamos reestruturar o departamento, que é um projeto de lei que está em tramitação aqui no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, que muda não só o departamento, transforma-o em Agência Nacional de Mineração, reestruturando inclusive as suas funções, como também fazendo uma alteração muito significativa no Código de Mineração. Eu acho que isso é um debate que nós precisamos, sim, vai vir aqui para o Senado da República, nós vamos ter que fazer um debate muito profundo com relação a isso. O senador Flecha tem uma atuação muito grande na questão do royalty, na questão da CEFEM. Nós precisamos, senador, fazer uma discussão muito grande também sobre as demais partes que compõem esse arcabouço legal da mineração brasileira, incluindo a questão do DNPM, da transformação dele em Agência Nacional de Mineração. Isso realmente é um debate que precisa ser feito e que precisa ser transformado uma reestruturação muito grande no departamento. Hoje, de fato, o departamento tem dificuldades orçamentárias, e de pessoal, como todos os órgãos públicos que a gente pode registrar, que tratam com uma dimensão tal como é o departamento. Em 25 estados nós estamos presentes. A mineração hoje brasileira, ela pode-se dizer que está em cada município brasileiro, né? Então, nós temos atividades de fiscalização em várias dessas etapas, né? Desde a etapa de pesquisa mineral até a etapa produtiva e até questões como o ordenamento territorial, a questão de água mineral, a questão de depósitos fossilíferos, a questão de mineração em terras indígenas, como nós vimos agora há pouco uma operação da Polícia Federal, essa semana. Então, a gama de atuação do departamento ela é muito grande, né? E ela reflete sim a expansão dessa atividade nos últimos anos e precisa, de fato, ter um trabalho de reestruturação. Mais do que recursos financeiros e recursos humanos, nós precisamos que as instituições sejam, de fato, aparelhadas devidamente para todos os desafios que temos hoje na mineração brasileira. Não apenas a questão de barragem, que é importante, que é extremamente importante, não só nesse momento, mas em todos os momentos, haja vista que é como foi falado aqui também pelo senador, existem barragens que precisam ser vistoriadas, fiscalizadas e que a sua segurança precisa ser atestada. Então, tudo isso, de fato, faz parte da atribuição do departamento, juntamente com várias outras atribuições, como nós estamos mostrando aqui para os senhores. Entrando especificamente na questão barragens de mineração, como nosso colega Carlos Nunes, da ANA, já antecipou, de fato, nós temos uma legislação muito recente, né? Ela é de 2010 e as suas regulamentações se estenderam até 2013. Então, realmente, é uma legislação bastante nova, que traz alguns orientativos, né, vários deles que nós já debatemos há algum tempo, com a ANA, com todos os outros parceiros que são responsáveis por essa questão de barragens. Mas eu gostaria de apontar também algumas questões que nos parecem que precisam ser aperfeiçoadas, né, no que diz respeito à legislação. Nós temos também, dentro do departamento,
por obrigação da própria lei, uma regulamentação de alguns pontos dessa lei, né, e que foram feitos ao longo dos anos de 2012 e de 2013, através de portarias internas do departamento, né? Ou seja, aquilo que a legislação nos determinou a fazer, em termos de regulamentação e até mesmo de atuação, foi feito a partir da publicação dessa Lei de Segurança de Barragens. O que é importante salientar nesse primeiro momento é que a Política Nacional de Segurança de Barragens, instituída pela Lei 12.334, definiu quais barragens, no caso de mineração, são incluídas nessa política nacional. E definiu alguns critérios, na verdade 4 critérios, né, que são critérios eminentemente técnicos, evidente. Altura do maciço, capacidade total do reservatório, conteúdo ou não de resíduos tóxicos ou perigosos e o dano potencial, conforme Dr. Carlos, já adiantou, ou seja, qual o dano potencial nas suas várias graduações nós estamos tratando no caso daquela barragem. Então, a Política Nacional de Segurança de Barragens trouxe esses critérios, né, definiu, melhor dizendo, esses critérios e traz a gente, então, uma classificação que dá o nosso universo de atuação, né? Então, senador, o senhor se referiu anteriormente na questão das 662 barragens de mineração que tem no Brasil, na verdade, fazendo apenas um detalhamento desse número, 401 barragens estão inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens e são, portanto, objeto da fiscalização do Departamento Nacional de Produção Mineral. E aqui tem uma distribuição geográfica, né, por estado, o senador Flecha se referiu agora há pouco. Aqui estão as barragens, então, de mineração que são objeto da atuação de fiscalização do departamento, de acordo com o que determina a legislação. Agora, foi também muito falado... Permite, doutor Telto. Claro, senador, pois não. O presidente, poderia distribuir a exposição do doutor Telto, para a gente poder acompanhar? Nós temos perguntas da secretaria. Imprime para nós, por favor. Fica mais fácil, porque eu também estou com dificuldade para ter acesso. Os braços ficaram curtos, né, senador? E essas informações são realmente de extrema valia para nós, viu, doutor? Pois não, senador. Fique à vontade. Essas informações, só para também reforçar e esclarecer, estão disponíveis na nossa página na internet. Mas vai ser distribuído, então, senador. Como eu falava, a questão que foi colocada também pelo senador Ataídes no início da sua fala, refere muito à questão da fiscalização presencial do departamento e faz uma referência bastante contundente, senador, com relação à atuação dessa fiscalização na questão da confirmação ou não da segurança da barragem. Eu acho que existe um ponto que nós precisamos esclarecer e que é um ponto que nos parece muito importante, já de início dessa explanação, que diz respeito a qual o papel do departamento dado pela lei com relação à segurança da barragem e à gestão do risco dessas barragens de mineração. Esse ponto nos parece extremamente importante que nós façamos o debate e que, ao final dele, nós possamos, eventualmente, até sugerir alterações no arcabouço legal de hoje, no que se refere à segurança dessas barragens. Nos parece que a gestão do risco dado pela lei 12.334 é exclusivamente do empreendedor. É o que diz claramente a legislação nesse momento. O que é a fiscalização do departamento? Nós vamos detalhar mais adiante, mas eu já gostaria de tocar nesse ponto, já para os senhores poderem acompanhar o nosso raciocínio. Na medida em que a gestão do risco é dado pela lei a responsabilidade do empreendedor e a lei determina explicitamente quais são os critérios, as medidas, as avaliações, as obrigações que o empreendedor precisa fazer, inclusive com relação à prevenção,
nos parece que esse talvez seja hoje o ponto central que nós devamos discutir no que diz respeito à prevenção, ou seja, se a gestão do risco, se a gestão da segurança daquela barragem é colocado ao empreendedor, até independentemente da fiscalização de qualquer órgão, seja ele licenciador ambiental, ou seja ele fiscalizador da atividade mineral, ou até mesmo do recurso hídrico, no caso da ANA, nós temos que ter, de fato, instrumentos para que esse empreendedor, de fato, realize aquelas inspeções de segurança rotineiras que a lei assim o determina e, havendo a detecção de alguma anomalia, havendo o reconhecimento de uma situação de risco, independentemente da fiscalização, para que ele tenha que, de fato, tomar as medidas que são exigidas a ele, incluindo o plano de ação emergencial, o plano de contingência para o caso de haver algum tipo de acidente, né? Adiantando um pouco o papel do departamento, senador, o papel do departamento, pelo que diz a legislação e pelo que diz as normativas todas, é de avaliar a documentação colocada à disposição em cada unidade mineira, em cada barragem de rejeito, para que se faça essa verificação. Essa é a obrigação legal do departamento hoje, né? Mantendo sempre a visão, o raciocínio de que o gestor desse risco é um empreendedor, né? No caso da fiscalização, né, pelo que determina a legislação, além, se referindo especificamente ao DNPM, além deixa eu apertar aqui, além da obrigação de avaliar, né, o cumprimento dessas recomendações contidas nos relatórios de inspeção e revisão periódica que ele próprio executa, também tem alguns outros pontos extremamente importantes, né, como, por exemplo, a questão do cadastro, a questão da informação, que isso é fundamental para que nós possamos agir, a questão da articulação com os outros órgãos envolvidos, que o Dr. Carlos também falou, quer dizer, há necessidade, como são estruturas muito complexas, né, que envolvem a atuação de vários agentes públicos, sejam elas de mineração ou não, ou seja, há a necessidade dessa inter-relação entre os atores, né, no caso da LPM, ANA e os órgãos de licenciamento dos estados, né, que já fez uma conta rápida aqui, já deu mais de 40, né? É necessária essa articulação. Aí eu poderia apontar até alguma outra necessidade de ajuste da legislação, ou seja, não há na legislação o caminho para fazer essa articulação. O doutor Carlos falou muito bem, ele disse, já antecipou até um diagnóstico que nós também fizemos, cada órgão tem a aplicação da sua legislação, a sua legislação setorial, né, no caso da sua fiscalização. Ele falou até na questão das multas que podem ser aplicadas pela ANA, né, se referindo até a um valor relativamente baixo de R$10.000 diários, no caso de uma infração. No departamento é pior ainda, doutor Carlos. A nossa multa é, no máximo, R$2.000 por empreendimento. Ou seja, não há a mínima condição de uma multa dessa natureza coibir qualquer ação, né, que possa ter efetividade, né, com relação ao empreendedor, caso ele descumpra uma medida que ele próprio tenha que ele próprio tenha proposto e que ele próprio não esteja cumprindo, né? Voltando, então, à questão das obrigações do órgão fiscal, então, esse talvez seja um ponto importante para nós discutirmos mais adiante no que diz respeito à mudança da legislação. Finalizando a questão das obrigações do órgão fiscalizador, é importante salientar também que o papel do departamento de fiscalização, essa fiscalização, eu diria, documental, quase que administrativa, ela também se baseia, é um outro ponto que nós temos que avaliar com muito cuidado,
informações autodeclaradas pela empresa. O Departamento Nacional de Produção Mineral não faz avaliações de segurança da barragem. Essa função não é dele, não é dada a ele pela legislação. Quem faz essa avaliação é o empreendedor e fornece as informações ao departamento. Todas essas informações estão devidamente regulamentadas na legislação e nas normativas dispostas pelo departamento. A principal delas, eu diria, é o certificado de estabilidade da barragem. Cada barragem tem que ter um certificado de estabilidade, feito, assinado pelo empreendedor, auditado por empresas, por terceiras empresas e assinado também por um responsável técnico. Esse é o documento que o departamento verifica a existência em cada uma das barragens, mas a segurança da barragem é atestada por esse documento e isso é de responsabilidade do empreendedor. É o que diz a lei, pelo menos nesse momento. Então, é feito o trabalho do DNPM de fiscalização, reforçando, é feito em cima de informações autodeclaradas pelo empreendedor. Na questão da prevenção e na questão da atuação do departamento, senador, nós temos feito, desde o acidente lá em Mariana, nós temos uma presença diária junto à empresa, a equipe do departamento está presente desde o acidente, desde do rompimento da barragem, e faz o monitoramento da segurança das barragens remanescentes. Lá tem ainda 2 barragens que a empresa está executando serviços de reforço da estrutura e monitoramento diário, por instrumentos e por inspeções visuais, e o departamento atua também junto a esse trabalho. No que diz respeito às demais barragens brasileiras, nós estamos com uma força-tarefa, montamos uma força-tarefa no departamento, reunindo os nossos técnicos de fiscalização, programando uma atuação emergencial já nesses primeiros dias do ano que vem. A partir do ano que vem, até vamos reforçar essa fiscalização, lembrando sempre que a atuação do departamento é em cima de informações declaradas pela empresa, em cima de certificados de segurança feitos pela empresa conforme a legislação, e atuando também com uma mudança de paradigma. Ou seja, esse acidente já nos deu uma primeira lição, que é a questão do critério de fiscalização. Como o doutor Carlos também antecipou, eu pulei aqui porque não havia necessidade de repetir, mas é um ponto importante, existe uma classificação de risco das barragens, que vai do alto, médio e baixo, e a matriz é complementada com uma avaliação de dano potencial, que também vai do alto até o baixo. Essa matriz orienta também a fiscalização. Porém, nós podemos entender que o acidente que aconteceu numa barragem classificada como de baixo risco, apesar de ser de alto dano potencial, mas era de baixo risco, nós temos de fato que rever esse paradigma, temos que rever essa classificação, temos que fazer esse trabalho de revisão da legislação. Porque o que podemos tirar imediatamente desse acidente é de fato que a legislação, em que pese ela ter sido feita com a participação de vários atores, ter sido muito bem planejada, muito bem calculada, ela precisa sim de alguns ajustes, como toda a legislação. Os pontos já estão identificados, eu acho, tem vários pontos que estão identificados. Nós precisamos, talvez, apontar no sentido mais preventivo, de fato, no sentido não tanto de classificação somente do risco, mas também de definir papéis claros, não só para os agentes fiscalizadores, mas também para auditorias. Nós temos exemplos em vários lugares do mundo, inclusive. Nós temos legislações correlatas até a nossa. Vários lugares do mundo trabalham dessa mesma forma que o Brasil trabalha. Ou seja, há uma
uma gestão de risco dada ao empreendedor, há uma autodeclaração de informações, há alguns documentos que têm que ser periodicamente apresentados e que apontam para uma revisão feita, inclusive, pelo próprio empreendedor. Porém, talvez nós tenhamos que partir para uma solução mais preventiva, que dê mais segurança a essa prevenção. No que diz respeito ao departamento, além da participação nesse processo todo dessa revisão da legislação, nós continuamos atuantes na questão da fiscalização presencial, lembrando que o departamento, em que pese a necessidade, sim, dele fazer a fiscalização, senador, voltando a frisar, nós não somos certificadores de segurança de barragem, nós somos avaliadores das declarações dos empreendedores, das informações de eventuais riscos que essa barragem possa ter, que possam vir ou do empreendedor ou da auditoria por ele contratada, e também pela avaliação dos certificados de segurança que são periodicamente apresentados ao departamento, né? Mesmo assim, em função desse acidente, nós fizemos aí como eu falei, uma força-tarefa. Estamos, numa primeira etapa, revisando todas as barragens de Minas Gerais, né? Não só em função da característica, da similaridade das características das barragens que existem em Minas Gerais, especificamente até no quadrilátero ferrífero, com a barragem que se rompeu, mas também pela necessidade que nós temos também de avaliar essas barragens em função das suas características, né? Dada aí a questão dessa matriz de risco e de dano. Também estamos fazendo um esforço naquilo que o colega Carlos também citou, que é a capacitação, né? Nós temos poucos profissionais com especialização na fiscalização de barragens, em que pese a nossa fiscalização, como foi dito aqui, ser documental, ela não é de vistoria de segurança, mas é necessário que nós tenhamos, sim, expertise nesse assunto, para que possamos não só colaborar com os outros órgãos que atuam na fiscalização, mas que também possamos fazer uma fiscalização orientativa, muitas vezes até orientativa aos empreendedores, né? Então, senador, rapidamente eram essas as contribuições que eu gostaria de dar nesse início de debate. Me coloco à disposição para perguntas dos senhores senadores. Muito obrigado.